Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje das viagens internacionais do TCU. As viagens internacionais dos ministros do Tribunal de Contas da União, acompanhados de assessores, somaram 7,5 milhões até meados de novembro. Com mais 2,5 milhões gastos com missões de servidores no exterior, as despesas com passagens e diárias chegaram a 10 milhões de reais. O presidente do tribunal, Bruno Dantas, gastou 830 mil com essas viagens. As suas passagens mais caras foram para Cairo, 60 mil reais, e para Dubai, 68 mil reais. Ele passou 97 dias fora do país neste ano. Entre os servidores, teve passagem de 78 mil reais para Seul e Pequim. Mas o primeiro colocado no ranking das despesas com viagens é o ministro Alton Alencar, 845 mil reais. A passagem para Nairobi, no Quênia, custou 61 mil. Ele viajou para a reunião do Comitê de Compartilhamento de Conhecimentos das Instituições Superiores, INTOSAI. As passagens para Shenzhen custaram 60 mil reais. Ele viajou para reuniões bilaterais relacionadas ao programa do TCU Sustentável e para a Auditoria Geral da China. O vice-presidente do tribunal, Vital do Rego, participou de um programa de capacitação em Miami, de 16 de fevereiro a 27 de abril. O tribunal pagou 64 dias de ajuda de custo. A ajuda de custo foi paga em substituição às férias, mas o ministro recebeu mais 90 mil em diárias, além de passagem aérea de 30 mil reais. O TCU afirmou que, em obediência ao princípio da economicidade, a ajuda de custo é paga em substituição às diárias, quando as diárias resultam em valor maior. Os ministros recebem diária de 727 dólares no exterior. Excluindo essa missão, as viagens de Vital do Rego custaram 587 mil. Houve várias esticadinhas, quando o ministro estica o final da viagem ou chega antes do evento. Dantas fez uma esticada de 4 dias em Paris. O ministro Antônio Anastasia deu uma esticadinha de 5 dias em Londres e outra de 3 dias em Varsóvia, na Polônia. Os ministros pagam pelas despesas do período de esticada, mas as passagens são pagas pelo contribuinte. O ministro substituto Marcos Bem-Querer lidera o ranking das esticadas. Ele viajou para Dubai de 22 de outubro a 6 de novembro para a conferência sobre o futuro da auditoria governamental. Mas o TCU pagou as despesas apenas de 22 a 25 de outubro. Uma esticadinha de 12 dias. O tribunal afirmou ao blog que a cobertura de diárias é válida exclusivamente para o período oficial e os dias imediatamente anterior e posterior, para deslocamento. Há muitas viagens de relações institucionais. O ministro Vital do Rego, por exemplo, viajou a Hanoi, Vietnã, para as comemorações do 30º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas com aquele país. A passagem para Hanoi custou 43 mil reais. A viagem do ministro e de uma assessora chegou a 142 mil reais. Considerando todas as viagens deste ano, a maior despesa foi com missões em Paris, 773 mil reais. Foram 16 viagens, com 377 mil gastos com passagens aéreas. A missão mais cara, no valor de 352 mil, foi em outubro, para a primeira Assembleia Geral das Instituições Superiores de Auditoria. Integraram a missão os ministros Bruno Dantas e Jorge Oliveira, mais 5 assessores. Quase a totalidade da equipe viajou de 5 a 10 de outubro, mas o presidente permaneceu na Cidade Luz de 3 a 15 de outubro. O TCU pagou as despesas de 3 a 11 de outubro. Uma esticadinha de 4 dias. Presidente das Instituições Superiores de Controle, INTOSAI, Dantas esteve em Bucareste, Romênia, em setembro, para a reunião do Comitê sobre Política, Finanças e Administração. Mas a passagem mais cara de Dantas, no valor de 69 mil, foi para Dubai e Tbilisi, na Geórgia, em novembro. O segundo país mais procurado foi Portugal. As viagens para Lisboa custaram 695 mil reais. Para Nova York, 351 mil reais. As autoridades do TCU estiveram ainda em grandes cidades, como Londres, Roma, Madrid, Pequim, Seul, Dubai, Bonn, Barcelona, e outras menos famosas, como Baku, no Azerbaijão, Tbilisi, na Geórgia, Rarotonga, nas Ilhas Cook, Pristina, no Kosovo, e Nairobi, no Quênia. Nas viagens dos servidores, a passagem mais cara foi para Seul e Pequim, 78 mil reais. Foi paga ao servidor Márcio Albuquerque. Classificada como viagem de relações institucionais, constituiu-se em visitas oficiais
as instituições de controle da China e da Coreia do Sul. As maiores despesas com viagens de servidores foram com a organização de oficinas de capacitação regionais e representação do TCU em workshops para aplicação de Climate Scaling. Por meio dessa ferramenta, instituições de controle pretendem fazer uma avaliação global das ações governamentais relacionadas à mudança do clima. As passagens para esses eventos nos 5 continentes somaram R$ 505 mil. Questionado sobre os elevados gastos com viagens, o TCU afirmou ao blog que, em novembro de 2023, o Brasil foi eleito para compor o Conselho de Auditores da ONU, disse o tribunal. O TCU é o responsável por representar o país ao longo do mandato. O Conselho de Auditores realiza auditoria externa das finanças do organismo internacional, de seus fundos, programas e missões de paz. O TCU reforçou: além do Brasil, apenas China e França são membros. A contribuição anual do Brasil para a ONU é de 63 milhões de dólares e o orçamento auditado é de quase 100 bilhões, o que demonstra a importância dessa função. O TCU acrescentou que desde novembro de 2022 preside a Intosai, organização internacional com status de órgão consultivo da ONU, disse o tribunal. Nessa posição, o TCU tem o dever de comparecer a inúmeras reuniões técnicas e assembleias que acontecem na Intosai, nas organizações regionais e nos grupos de engajamento, como G20, BRICS e Mercosul. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e, principalmente, sugestões para os próximos vídeos. Siga as reportagens no meu blog e nas redes sociais. Até mais!